Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 5 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós temos assim: caso aqueles que pensam em casar-se não queiram fazer amargas, infelizes reflexões depois do casamento, precisam torná-lo objeto de considerações sérias, atentas agora. Dado precipitadamente, esse passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, uma maldição. Pessoa alguma pode, com mais eficácia, estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pesado fardo que seu marido. E ninguém pode fazer a centésima parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas, como a sua própria esposa. É da hora de seu enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nesta vida e suas esperanças de existência futura. O casamento é algo que influenciará e afetará sua vida tanto neste mundo como no futuro. Um cristão sincero não levará avante seus planos sem saber se Deus lhe aprova as intenções. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve casar com uma pessoa a quem não ama. Isso é pecado. Porém, a fantasia e a natureza emocional não devem ter permissão de arrastar alguém para a ruína. Poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita bem-aventurança. Mas se soubessem um quarto dos pesares de homens e mulheres ligados pelos votos matrimoniais em cadeias que eles não podem e nem conseguem quebrar, não se surpreenderiam que eu traçasse estas linhas. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo de aflições. Milhares há que se acham acasalados, porém não casados. Os livros do céu acham-se carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que se ocultam sob o manto do casamento. O caminho da vida conjugal pode parecer belo e pleno de felicidade, mas também pode ser a via mais rápida para a decepção, como milhares a têm experimentado. Deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. É necessário cuidado para que, agora, isso que parece ouro puro não se revele metal vil. É hora de pesar cada sentimento e observar todo o desenvolvimento de caráter naquele com quem você pensa ligar o destino da sua vida. O passo que você está prestes a dar é um dos mais importantes da vida e não deve ser dado precipitadamente. Embora haja amor, o amor não deve ser cego. Agora é o momento de examinar cuidadosamente para tentar antecipar se sua vida conjugal será feliz ou destituída de harmonia e arruinada. Eis algumas perguntas que devem ser formuladas. Essa união vai me aproximar do céu? Aumentará meu amor para com Deus? Ampliará minha utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentarem motivos para recuo, então continue avante, no temor de Deus. Muitos homens e mulheres
agiram ao se casarem, como se a única questão que lhes cabia resolver era se amavam um ao outro, mas devem compreender que a responsabilidade que repousa sobre eles no casamento é maior do que essa. Devem considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita de modo a melhor assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual. Procure o jovem para lhe ficar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine, fazendo-o feliz com seu amor. Eis algumas coisas que devem ser consideradas. Trará esta mulher felicidade ao seu lar? Ela é econômica? Ou há de, quando casada, gastar não somente os rendimentos dela, mas também todos os do marido, para satisfazer a vaidade, o amor da aparência? São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela, agora, alguma coisa de que possa depender? Sei que, no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos de casamento, essas perguntas talvez sejam varridas para longe, como de nenhuma importância. Essas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porque tem que ver com a sua vida futura. Ao escolher uma esposa, não deixe de estudar seu caráter. É ela paciente e cuidadosa? Ou será capaz de desprezar a sua mãe e o seu pai, justamente no momento em que eles podem vir a necessitar de um filho forte em quem se apoiarem? Ou a tendência dela será de afastar esse filho do convívio deles? Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir o seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado? Ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Se ele há permitido a ela conservar sua individualidade, ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e o espírito, os pensamentos e propósitos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz indague antes de entregar suas afeições. Tem meu pretendente mãe? Que espécie de caráter tem ela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? É ele atencioso para com os desejos e a felicidade dela? Se ele não respeita nem honra a mãe, será que manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a sua esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com os meus erros? Ou crítico, despótico e ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. Deus colocou dentro do coração de todo homem e de toda mulher o desejo de constituir uma família. No entanto, casamento não é um passo qualquer. É talvez o passo mais importante e mais decisivo de toda a vida. Porque deste momento, desta escolha, dependem, em grande parte, a felicidade futura, não só aqui nesta vida, mas muitas vezes isso se reflete inclusive na vida eterna, no relacionamento com Deus. Na juventude, o coração está cheio de impulsos, de emoções,
de sensações, de desejos. Os hormônios falam de maneira muito forte, e na empolgação do momento, os jovens tendem a ser superficiais na escolha daquele ou daquela que deverá ser o seu companheiro, a sua companheira, na jornada da vida. Especialmente nos dias atuais, as pessoas estão cada vez mais vazias, cada vez mais egoístas, mais cheios de vontade própria e mais vazias da presença de Deus no coração. Cada vez mais as pessoas estão menos preparadas para a vida, com menos de Deus no seu coração. Cada vez mais os casamentos tendem a ser circunstanciais, vazios, líquidos. O amor eterno parece que já não existe mais na mente dos jovens dessa geração. O sentimento é intenso, é forte, mas dura apenas enquanto existe. Passa rápido. E quando surgem as crises da vida, que estão presentes na existência de todas as pessoas, ao invés de buscarem um ajuste no seu relacionamento, ao invés de buscarem tornar a vida mais feliz, jogam fora o seu relacionamento e partem para uma outra união que vai repetir a mesma história de frustração e fracasso. Nenhum casamento deveria acontecer sem amor. Casar sem amor é pecado. O amor é fundamental. Casar sem amor é ser desleal, é mentir para Deus e é roubar o cônjuge. Mas apenas o amor não é um seguro que garantirá um futuro de felicidade para o casamento. Os sentimentos não são confiáveis. Amor e paixão muitas vezes se misturam e se confundem. E o amor, se olhado apenas como sentimento, muitas vezes fecha os olhos para algumas características que seriam fundamentais que fossem observadas, porque dessas características dependem se o resultado futuro será de felicidade ou de amargura. Todo aquele que vai se casar deve observar com muita atenção o caráter do seu pretendente. Não apenas as suas atitudes exteriores, mas olhar para as intenções, para os motivos que se escondem por trás das atitudes. E esses motivos, essas intenções, podem ser observados nos pequenos detalhes, naquilo que nem sempre se mostra de maneira tão clara, mas que pode ser observado claramente, se observado com atenção. Deve-se olhar também para a família de onde o pretendente está vindo. Muitos acham que o que importa é apenas a pessoa com quem vai se casar, mas não é verdade. A pessoa com quem nós vamos nos casar traz uma história, é consequência de uma família, é produto de um lar e vai reproduzir, em grande medida, a história do lar onde veio. Filhos de lares desestruturados tendem a produzir casamentos deformados, infelizes e também desestruturados. Por isso, observe de onde o pretendente está vindo. Qual é o relacionamento que essa pessoa tem com a sua família? Como trata o seu pai e a sua mãe? Qual é a sua história de vida? Qual é o seu vínculo com a família? Qual é o seu passado? Olhe, qual é a sua índole? É alguém que tem a disposição de ser ativo, envolvido nas atividades do dia a dia, cumprindo fielmente o seu dever? É alguém cujo caráter é firme, é forte? É alguém cuja vida está fundamentada na relação com Cristo e na sua palavra? É fiel a Deus? Se esta pessoa não puder responder positivamente a essas perguntas, fuja do relacionamento. Se o cônjuge com quem pretendemos estabelecer uma nova vida não for amigo de Jesus,
não tiver uma vida digna, um passado nobre, não tiver traços de caráter confiáveis, certamente será muito temerário empenhar o futuro junto desta pessoa. Tudo aquilo que parece bonito e promissor no namoro muda rapidamente depois do casamento, na maioria das vezes. É certo que a maioria de nós não tem hoje a possibilidade de voltar atrás e mudar as escolhas que fez. Mas nós podemos, com a nossa palavra, com o nosso exemplo, com o nosso conselho, orientar e direcionar a vida de nossos filhos e netos para que evitem desastres futuros, para que estabeleçam lares felizes. Um lar feliz não pode ser construído sem a presença de Deus. Todo casamento deve ser precedido com muita oração. Pais, orem pelo lar dos seus filhos. Orem pela escolha dos seus netos. Busquem de todas as maneiras influenciá-los, de tal maneira que no meio de uma sociedade tão vulgar, tão vazia, no meio de uma sociedade tão doente, os nossos filhos e netos possam fazer escolhas sábias e ainda assim, mesmo nesse tempo tão delicado, construir famílias que honrem o nome de Deus e proporcionem felicidade. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.